Elon Musk, que é dono da SpaceX, vê a exploração espacial como uma necessidade. Atualmente, há uma corrida entre países e até empresas privadas. Para o bilionário, o futuro da humanidade depende disso. Vamos entender melhor na reportagem. Que Elon Musk quer chegar a Marte não é segredo para ninguém. Agora o bilionário foi além. Disse que precisamos de um sistema multiplanetário. Em entrevista recente à Fox News, ele afirmou que a humanidade deve se espalhar pelo sistema solar porque a Terra vai ser incinerada um dia. Para ele, a colonização de Marte é o primeiro e mais possível passo. Explicando melhor. No longo prazo, o Sol se transformará em uma gigante vermelha, seguindo o ciclo evolutivo das estrelas. Isso vai acontecer em alguns bilhões de anos, mas a vida terrestre sentirá os efeitos nos próximos milhões de anos. Esse será um evento devastador que vai destruir a atmosfera da Terra e secar os oceanos. Diante do cenário ainda muito distante, Musk entende que esse é um dos benefícios de Marte, que se tornaria mais seguro para a vida. A SpaceX, empresa do executivo, pretende levar os primeiros astronautas ao planeta vermelho com a nave reutilizável Starship. Ela já voou 8 vezes até o momento. Em 2025, houve 2 testes, um em janeiro e outro em março. Em ambos, o propulsor Super Heavy teve bom desempenho. Porém, no segundo teste, o módulo superior da nave explodiu em menos de 10 minutos de voo. Agora, a Starship prepara um novo lançamento. Os motores já foram testados, mas ainda não há data oficial para o voo de número 9. Ainda estamos distantes de Marte. Nessa nova era da corrida espacial, chegar à Lua com as novas tecnologias mais sustentáveis financeiramente e construir uma base por lá já será um grande desafio. Mas será que a humanidade se adaptaria a outro planeta? A resposta vai ficar para as próximas gerações. Vamos receber agora ao vivo Marcelo Zurita, que é astrônomo e colunista aqui do Olhar Digital, para falar um pouco mais sobre esses assuntos aqui no Olhar Digital News. Vamos lá? Deixa eu receber Marcelo Zurita. Olá, boa noite, bem-vindo ao Olhar Digital News. Boa noite, Marisa. Boa noite, todo mundo. Saudações astronômicas. Zurita, temos 2 assuntos importantes para falar aqui com você, mas eu queria começar com essa entrevista aí de Elon Musk, onde ele fala sobre a necessidade de abandonarmos a Terra. Vamos dar um contexto até mais amplo para os nossos espectadores. Como que a ciência, Zurita, estima hoje que será o fim da vida do nosso Sol? E mais, quanto tempo teríamos para colocar humanos em outros planetas? Pois é, o que a gente sabe, né, o Sol está na sua chamada sequência principal, né, que é esse período de estabilidade, onde ele está queimando hidrogênio, né, transformando hidrogênio em hélio, e ele deve permanecer nesta fase, nessa sequência principal, ainda por pelo menos 4 bilhões de anos. Tá? Isso significa que daqui de hoje até 4 bilhões de anos no futuro, não deve haver muita variação em termos de radiação e em termos de calor que a gente recebe do Sol, que a Terra recebe do Sol. Eu acho que a preocupação maior, né, que a gente deveria ter é enquanto que a gente o que a gente está fazendo com o nosso planeta, do lado de dentro aqui, né, da nossa atmosfera, porque mesmo sem o Sol emitir mais radiação, a gente está aquecendo, né, a nossa atmosfera, a gente está aquecendo o nosso planeta, e isso sim é algo preocupante, não para daqui 450 milhões de anos, mas para daqui 45 anos. Tá? Isso a gente tem que ficar bem preocupado mesmo, e essas ações eu acho que são muito mais urgentes. Ah, com certeza. Pensando nesse espaço de tempo, até o Sol ter esse final, a gente com certeza já matou o planeta se não tomarmos umas atitudes e ações mais emergenciais. Agora, Zurita, vamos pensar em futurologia e pensando nessa possibilidade de sair da Terra, você acredita que Marte é o planeta primeiro ideal ou teríamos que ir mais longe? Certamente, né? Eu acho que é importante a gente pensar
digamos assim, num segundo lar para a humanidade. É bom a gente ter isso em mente, não apenas pela questão do Sol, né, que isso, como a gente viu, vai demorar ainda muito tempo para acontecer, mas porque ao longo até da própria existência humana aqui sobre a Terra, né, diversas catástrofes já colocaram em risco, né, a nossa existência. Nada impede, por exemplo, que daqui algumas dezenas de anos, por exemplo, algumas centenas de anos, né, um grande asteroide possa tornar a vida aqui na Terra muito mais inviável, né, do que hoje, tá? Então, de repente, para nos prevenir de catástrofes globais, como um impacto de um asteroide, seria importante que nós tivéssemos colônias em outras partes do sistema solar. Marte é a melhor escolha atualmente porque é um ambiente mais próximo daquilo que nós conseguimos sobreviver. Mas ainda é um ambiente extremamente hostil, tá? E pensar hoje numa viagem tripulada para Marte ainda é uma loucura, a gente pode definir assim, ainda mais uma viagem, uma ida a Marte para colonizar aquele planeta, né? A gente já debateu isso várias vezes, né? Mas Marte não tem o campo magnético que a Terra tem para nos proteger da radiação nociva, né, do Sol, de raios cósmicos, de radiação nociva. Não tem a mesma atmosfera que a Terra tem, então a gente vai estar mais sujeito também aos próprios impactos, né, de asteroides. A gente tem a questão da temperatura, tá? No verão lá, no Equador, vai fazer 15 graus, 20 graus de temperatura. E isso durante o dia, porque à noite essa temperatura cai bastante, já que a atmosfera lá é bem mais rarefeita do que a da Terra. Então tem muitos fatores que hoje são empecilhos para que a humanidade vá até Marte com o intuito de colonizá-lo, né? Então, de repente, hoje é mais interessante a gente pensar mais uma vez, né, em cuidar do nosso planeta, do que pensar em colonizar Marte a partir de agora. A gente precisa, sim, evoluir muito a nossa ciência aeroespacial para que a gente possa, num futuro não muito próximo, mas, de repente, num futuro um pouco mais distante, pensar realmente em colonizar o planeta vermelho. Concordo plenamente com você, Zurita, da gente cuidar melhor do nosso planeta. O problema é o consenso, né? A gente precisa viver até a gente ter essa tecnologia, tá? É importante que a gente sobreviva até lá. Então, pensar no curto prazo. Pois é, como eu disse, o problema é o consenso. Bom, vamos torcer que a gente consiga, né? Agora, Zurita, vamos mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre a espaçonave Cosmos 482. Eu confesso que eu fiquei tentando acompanhar para saber, ela passando ali em cima do Brasil, indo para o oceano, voltando, enfim. E finalmente ela caiu, sim, no oceano. A pergunta é, há registros da queda da espaçonave que possam ser estudados? Como que funciona isso, Zurita? Pois é, a gente teve a sorte de poder acompanhar isso em tempo real, né, através aí dos sites de rastreamento, né? Mas infelizmente, né, o que tudo indica, a reentrada ela ocorreu sobre o Oceano Índico e no momento em que era dia por lá. E um dia, para a maioria daquela região, bastante nebuloso. Então, a gente não tem nenhum registro, pelo menos não que a gente tenha tido acesso, né, nenhum registro divulgado de imagens que possa ser dessa reentrada, tá? E aí nos restou a esperança de que pudesse ter sido detectado por algum satélite. E é curioso isso, Marisa, porque a gente fica acompanhando esses satélites apenas pelas observações visuais que são feitas a partir do solo. Então, ele passou, por exemplo, lá na estação de medição da Alemanha, às 6h04 da manhã, no horário universal, né, 3h04 pelo horário de Brasília, e depois não foi mais detectado. Então houve a ideia de que ele reentrou depois desse momento, né? Só que ainda existem outras formas de detectar essa reentrada, que são os satélites que detêm radares que detectam assinaturas de calor. Eles são feitos especificamente para detectar se tem algum míssil sendo lançado na sua direção, né? Então você vai imaginar que as grandes potências, né, os Estados Unidos,
a Rússia, a China devem ter desses satélites secretos que detectam essa assinatura de calor, tá? Mas não houve divulgação do Comando Estratégico dos Estados Unidos, que normalmente divulga, né, que a detecção da reentrada de um objeto espacial. E a única notícia que a gente teve foi desses grandes centros foi da Roscosmos. Eu não sei se eles têm acesso a satélites com essa tecnologia, mas eles disseram que a reentrada ocorreu sobre o Oceano Índico às 3 horas e 26 da manhã pelo horário de Brasília, ou 3h24, uma coisa assim. Tá? E a gente não tem mais do que isso. Pois é, agora uma coisa curiosa, claro, eu imagino que seja impossível, mas alguma agência divulgou algo dizendo que a partir de agora haverá uma iniciativa de recuperar essa espaçonave para estudo, ou isso ainda ninguém falou nada e é impossível? Então, eu queria aproveitar, Marisa, para a gente trazer uma imagem aí que mostra justamente aí a trajetória final dela, né, e o ponto de entrada, né? Então, essa imagem, né, a gente sabe que essa entrada ocorreu a partir da linha que passa ali sobre a Alemanha e vai até o Oceano Índico. Só que, provavelmente, se ela ocorreu sobre o oceano, é impossível da gente querer encontrar esse objeto, porque por dois motivos. Um, a gente não sabe o ponto exato onde ele atingiu o oceano, tá? A gente pode ter uma variação ali. Geralmente eles colocam assim a variação dos cálculos de coisa de 3 minutos para mais ou para menos, 6 minutos para mais ou para menos. Em 6 minutos, um objeto numa velocidade aí de alguns milhares de quilômetros por hora, ele pode percorrer uma distância enorme, né? E se ele tivesse caído em solo, já seria complicado, né? Seria mais fácil porque alguém passando pelo local lá pode visualizar uma esfera diferente, né, e noticiar. Agora, ele caindo no oceano, aí é muito difícil, né, porque a área de varredura seria enorme, as profundidades são elevadas, então é algo muito difícil de recuperar isso, a não ser que alguém tenha detectado realmente a assinatura de calor e possa dizer ali com uma precisão maior por onde ela passou, em que altitude, a que velocidade, porque aí dá para calcular o restante do trajeto e ir atrás. Agora, Zurita, para encerrar, esse evento da Cosmos 482, ela acende um alerta para o lixo eletrônico, eu digo lixo espacial, não é? Que já tem muita coisa lá em cima, e se acende um alerta para os perigos que isso pode oferecer para a Terra. Então, tem uma outra imagem aí que eu produzi, tá? Que é um mapinha, não sei se dá para mostrar aí, mas é um mapinha que mostra o trajeto final da Cosmos 482, e esse trajeto é colocado em cima de um mapa com densidade demográfica. E aí, Marisa, tem inclusive uns pontinhos vermelhos, cada um desses pontinhos vermelhos nesse mapa são cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Durante os últimos 20 minutos, os últimos prováveis 20 minutos dessa espaçonave, né, acima das nossas cabeças, ela passou próximo a Londres, Paris, Bruxelas, Berlim, tá? Ela passou próxima a Nova Delhi, na Índia, tá? E mais um tanto de cidades, né, bastante populosas. Né? E a gente vê que nesse mapa, né, as regiões mais escuras são as mais populosas. A trajetória final dela foi extremamente assustadora, né, sobre regiões populosas. Né? Se ela tivesse realmente caído aí em uma cidade dessas, o risco, né, de provocar um estrago maior, até mesmo de provocar perda de vidas humanas, seria grande, tá? Assim, relativamente grande, né, quando a gente compara com o risco de outras reentradas. É claro que ainda assim são chances pequenas, né, mesmo quando a gente
mesmo considerando isso, né, a densidade populacional nessas regiões, ainda assim a chance de provocar alguma morte é pequena, mas o alerta é: quantas vezes a gente vai correr esse risco, né, antes de realmente tomar alguma atitude, né? Porque uma hora acerta, né? Tá errando, tá sempre errando, felizmente, mas uma hora acaba acertando. Então, é uma coisa para a gente pensar. Como a gente já tinha falado antes, né, a reentrada da Cosmos 482 ela era muito mais segura do que outras reentradas, como o corpo de um foguete que se parte, que joga, espalha detritos ali por uma área muito grande, né? Então vários detritos podem atingir casas, podem atingir carros, pessoas. Tá? A Cosmos 482 foi uma entrada bem segura, bem relativamente segura, né? Comparada a outras, mas os foguetes continuam entrando na nossa atmosfera, outros satélites, né? Outros lixos espaciais que realmente são mais perigosos continuam entrando na nossa atmosfera e numa taxa, né, numa frequência cada vez maior. Então, é algo que a gente deve se preocupar, e aí eu vou, inclusive, lançar um alerta. Né? A gente provavelmente vai ter um corte de gastos do governo americano justamente nesta parte, né, nessa área da prevenção de reentrada, na diminuição, né, do lixo espacial. Tá? É um dos cortes que o governo americano vem planejando para a área espacial. Esse negócio de lixo espacial, né, não é interessante para eles. Ou seja, salve-se quem puder. Pois é, Zurita. Bom, vamos aguardar, né? Espero que não seja por aí, mas realmente, né, esse tipo de atitude, principalmente da principal potência do mundo, preocupa e preocupa muito. Bom, Marcelo Zurita, muito bom tê-lo por aqui, viu? Muito obrigada pela participação e até uma próxima. Até mais. Bons céus a todos. Obrigada, Zurita. Boa noite. É isso aí, pessoal. Tá aí, participação especial de Marcelo Zurita, que é astrônomo e colunista do Olhar Digital. Assunto importante para a gente falar aqui sempre.